Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Steven Scott em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Steven estava um pouco desanimado na época. Acabará de perder o sexto emprego desde que se formara na faculdade, 4 anos antes. Parecia que, por mais que se esforçasse, não conseguia manter um emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao rezar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Steven: "O que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes?" Ele respondeu com sarcasmo: "Conta outra." Acredite em mim, e eu disse: "Garanto que, se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será mais importante do que todos os seus futuros chefes. E aposto que em 5 anos ficará milionário." Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro dos Provérbios da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos no último dia dos meses que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que em 2 anos você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava que o saber que Steven iria extrair dos provérbios mudaria sua vida. O que não sabia é que ele usaria a mesma sabedoria para mudar a minha. Steven aceitou meu desafio e começou a ler um capítulo dos Provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio e, juntos, montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Steven se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo, mas este não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem o negócio, Steven me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamentos. Eu nunca tinha escrito um livro na vida e havia 10 anos pedi a Deus pela oportunidade de escrever um exatamente sobre esse assunto, casamentos. E lá estava Steven me pedindo para escrever 2, um para homens e outro para mulheres. Juntos, escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse. E Ela Precisa Saber, que se tornaram best-sellers e foram publicados em vários países. Steven Scott não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro? Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de $600.000 por mês. Imagine perder 9 empregos durante os 6 anos que se seguiram à faculdade e, então, no 10º, erguer 12 negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão foi igualmente convincente. Em 3 ocasiões, desrespeitei 3 das advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido um centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Então, seguindo o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência, se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderíamos chamar de sorte, se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em alguns pequenos contratempos. Porém, como ao seguir os seus ensinamentos obtive um sucesso pessoal,
profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas, e como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras. Mesmo o cético mais empedernido deve admitir o que sábios, reis e rainhas de todo o mundo reconheceram. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Todas as vezes que você entra em um avião, as leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem seu destino. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se, por qualquer motivo, eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão, de um jeito ou de outro. Não importa a sua opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecessem essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar existindo e irão reger sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos Provérbios, como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só serve para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem um certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém, o mais comum é que a ignorância dessas leis cria obstáculos para um sucesso e satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidade que para outras pessoas só é possível em sonhos. Viajar, sonhar e imaginar o impossível se transformando em possível. Só mesmo com cinemamental.com.br.